Bom, vamos para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre os 5 elementos e como ele é interpretado no nosso organismo. Então, vinheta e estudo. Antes de tudo, um momento disclaimer. A produção desse conteúdo não é para demover as pessoas dos trabalhos de passe, do passe magnético, mas é apenas uma forma de agregar e aperfeiçoar o saber sobre esse assunto. E todo o conteúdo dessa compilação de vídeos é integralmente fundamentada em uma ciência multimilenar. Ciência no sentido da metodologia, que é a observação do fenômeno, a especulação sobre o fenômeno, a teorização, a experimentação, replicação e conclusão. De toda maneira, toda a medicina tradicional chinesa foi baseada nesse método por milênios. E charlatanismo não dura 5.000 anos com práticas clínicas comprovadas e aferidas. Ou seja, tudo que foi, é e será explicado nessa playlist não veio da última convenção New Age dos hippies da Califórnia regada a muito psicotrópico. Dito de outra maneira, nada do que é dito aqui atende ao universo da especulação ou da crença. Tudo isso é base do pensamento metodológico de uma medicina e de uma cultura que é multimilenar. Ok, e antes de entrar propriamente nos 5 elementos, me permitam ampliar um pouco mais o panorama sobre o conceito das relações fisiológicas do Yin e do Yang do último vídeo. Não é porque você não tem entendido, mas é para você entender que além daquilo tem mais coisas que julga sua vã filosofia sobre o assunto. E em se tratando de sintomatologia, sinais de desequilíbrio do Yang no sistema nem sempre refletem um excesso ou predominância abusiva dessa energia no sistema. Às vezes, os sinais do Yang desequilibrado no organismo pode ser meramente pela deficiência de Yin. Dito de outra maneira, o indivíduo pode apresentar sinais predominantemente e fora de contexto da energia Yang, como calor desproporcional, inquietação, insônia, sonhos agitados, azia, verborragia, ansiedade, não por um excesso de Yang, mas por uma deficiência do Yin no sistema. Nisso, a terapêutica não é sedar o Yang, como se diz na medicina chinesa, mas sim nutrir o Yin. A abordagem terapêutica é totalmente diferente nesse caso. Isso deve valer de uma forma equivalente para o passe. E eu vou dar um exemplo considerando o preposto. O indivíduo é agitado, é ansioso, não dorme bem à noite, tem aquela síndrome da perna inquieta, sabe? Que fica sacudindo a perna o tempo todo. Enfim, não é incomum na nossa cultura profissionais de saúde dizer, e aí eu vou sintetizar o máximo possível o princípio da opinião comum, que o indivíduo precisa gastar energia. E esse gastar entre aspas. Nesse caso, a grande maioria prescreve atividade que façam esse indivíduo gastar essa energia supostamente sobressalente. Vai correr, vai fazer boxe, crossfit, canoa, sei lá mais o que, porque seus sintomas são de agitação. Mas se usarmos a lente da medicina tradicional chinesa, todas as prescrições e sugestões são de natureza Yang, sendo que o problema do sistema é a deficiência do Yin. E o que significa isso na prática? Uma energia Yang que está nas suas proporções normais, ela está sendo estimulada em um sistema que tem baixa energia Yin. E para que você entenda que essa não é a melhor estratégia a médio e a longo prazo, é só você imaginar o que acontece com uma cera de uma vela, que no caso aí representa a energia Yin, quando a gente aumenta a intensidade do fogo da vela, que no caso seria a energia Yang. Ah, Marcos, mas comigo funciona porque eu chego em casa e apago. Ok, mas existe uma diferença entre você dormir pelo cansaço normal do cotidiano e você apagar por estafa. O sono ele é um processo fisiológico que, acredite ou não, ele demanda muita energia. Se você dorme por exaurir suas forças, compromete a sua qualidade fisiológica do sono. Mas isso a gente vai ver no desenrolar da playlist. Considerando tudo, feito isso com frequência, as consequências dessas compensações vão aparecer no futuro e o hiato desse tempo vai depender de cada organismo. Lembra dos 3 Is? Isso vale também para quem toma medicação para dormir ansiolítico. É paliativo
mas vai ter efeitos colaterais. E na linguagem holística, na medicina alopática, quase nunca um sintoma está relacionado com sua causa primária. Mas a gente vai deixar isso para etiopatogenia e fisiopatologia. Por enquanto, vamos às bases do pensamento mesmo. Então, resumindo tudo até aqui, se pormos um eixo de harmonia funcional horizontal entre as forças Yin e Yang, haverá momentos de fisiopatologia em que o Yin ele estará deficiente, gerando sintomas de Yang. E haverá momentos em que o Yang estará deficiente, gerando sintomas de Yin. Chamemos isso de calor vazio e frio vazio. E haverá excessos de Yang e excessos de Yin, calor cheio e frio cheio, respectivamente. Cada um tem uma abordagem terapêutica diferente. Então, o assunto não termina só no estado Yin ou Yang do organismo. É um ponto a mais nas relações funcionais internas dessas duas forças. Perceba que camadas de saberes vão se somando. E falando em camadas, vamos segmentar mais uma. Essa tão importante quanto as primeiras. E semiologia é isso, é compilar o máximo possível de dados dos mecanismos do sistema e como ele está funcionando. Só a partir disso é possível fazer algum ajuste. Saber a forma funcional correta e o modus operandi atual. Após isso, equalizar ambos para que a definição de um seja a mesma da outra. Então, aos 5 elementos. Essa teoria é a base do diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Na verdade, juntando a teoria do Yin e Yang, essas duas estruturas formam os alicerces do pensamento chinês sobre a saúde e a vida. A teoria do Yin e Yang e a teoria dos 5 elementos. Mas a inserção desses elementos nessa teoria é uma projeção poética de um pensamento mais simples, a de que há no universo 5 movimentos básicos. São eles: ascensão, descendência, expansão, constricção e cíclico. Por isso, em mandarim, a teoria dos 5 elementos chama-se Wuxin, que traduzindo significa 5 movimentos. Esse é o primeiro eixo do pensamento e eu peço que você entenda isso, porque é muito importante. Os 5 elementos refletem prioritariamente os 5 movimentos básicos da natureza. E como eles se organizam no pensamento chinês? Na teoria precursora dos 5 elementos, chamada pelos taoístas de ciclo cosmológico. Nesse diagrama, em forma de cruz, o movimento cíclico está posicionado no centro dos demais movimentos. Isso porque, como vimos, tudo é uma relação funcional e dinâmica das forças Yin e Yang. Nada nasce do mais absoluto nada. Tudo é um eterno processo de transformação. Os movimentos transmutam-se uns nos outros e para que haja essa mudança de direção, por assim dizer, deve haver um momento de estaticidade, de movimento zero. Esse momento de movimento zero é um movimento de transformação, que no caso seria o cíclico. Por isso ele está no meio da cruz, porque todas as forças, todos os movimentos, passam por ele para serem transformadas. Por isso na medicina tradicional chinesa diz que todas as forças se recolhem no centro. Isso vale inclusive para o processo terapêutico. Toda mudança no organismo necessita invariavelmente de momentos de recolhimento, repouso, preservação e introspecção. Os taoístas ainda acrescentam que na natureza não tem quinas. Tudo é um processo constante e fluido de mutação. Não se deve favorecer ou impor mudanças abruptas no sistema, porque isso pode e vai gerar rupturas. E como foi que os movimentos chegaram nos tais elementos? Bem, é bem simples, né? O fogo, tudo que acende; água, tudo que descende; madeira, tudo que expande; metal, tudo que constringe; e terra, tudo que transforma. Contudo, ao inserir a ideia dos elementos, o diagrama muda a configuração das posições, porque eis que surge a aplicabilidade dos 5 movimentos na biologia. E com ela, a necessidade funcional dos sistemas energéticos vitais se relacionarem mutuamente de forma harmônica, interdependente e intercomplementar. E das demandas biológicas surgem 2 novos fenômenos das relações universais, o chamado ciclo de geração e o ciclo de controle. Nesse ponto nasceu a ideia mais comumente conhecida dos 5 elementos, que é aquela estrela de 5 pontas.
E antes de entender esses novos ciclos, é importante você saber que cada elemento representa 2 sistemas energéticos, com exceção do elemento fogo, que representa 4. Mas isso a gente vai ver com mais detalhe mais para frente. O importante agora é que você saiba que o fogo gera a terra gera o metal gera a água gera a madeira e a madeira gera o fogo. E qual a relevância disso na prática? Como eu disse, cada elemento representa 2 sistemas energéticos. Então, exemplificando, se o sistema que compete ao elemento terra ele estiver deficiente, eu posso nutrir os sistemas que competem ao elemento fogo. Uma nota de rodapé: essas são técnicas específicas da acupuntura que envolvem um repertório mais amplo que esse que eu trago para vocês, incluindo o domínio de pontos e suas funções, assim como as teorias de técnicas, como a teoria dos 5 pontos de transporte. Por enquanto não é útil ao passe, mas vocês vão entender já já porque os 5 elementos são importantes para vocês, que trabalham com passe magnético. Eu já expliquei no início, na verdade, mas provavelmente você não ligou o nome à pessoa. Muito bem, então, entendido o ciclo de geração, há o ciclo de controle. E aí que se desenha propriamente o pentagrama. No caso, o elemento fogo controla o elemento metal, o metal controla a madeira controla a terra controla a água e a água controla o fogo. Traduzindo na prática, grosso modo, se algum sistema estiver cedendo em suas funções, é possível usar o mecanismo de controle do elemento que o controla. Exemplo: se houver um excedente nos sistemas energéticos do elemento fogo, é possível sedar e controlar pelo estímulo dos sistemas energéticos que compõem o elemento água. Depois que entende, até é simples, né? Mas há nisso mecanismos de desequilíbrio em ambos os ciclos. Um elemento muito deficiente pode sugar demasiadamente o seu elemento mãe, assim como um elemento desarmonizado com excesso de força pode gerar ruptura no sistema por superdominância, que seria o excesso de controle, ou contradominância, que é sobrepujar o elemento pelo qual ele é controlado. Um exemplo: a madeira pode gerar superdominância na terra e contradominância no metal. Reiterando, essas nuances demandam um repertório que eu não estou disponibilizando aqui. Isso é saber técnico para profissionais graduados em acupuntura, não é para o passe, ainda. Mas enfim, no fim de tudo, nós vimos o que são os 5 movimentos, vimos o ciclo cosmológico e como ele virou os 5 elementos, vimos também que cada elemento representa 2 sistemas energéticos, com exceção do fogo, e ainda vimos o que são ciclos de geração e ciclos de controle. E como isso se aplica ao passe magnético. Por ora, basta que você entenda a mecânica dos movimentos e como eles se relacionam. Entenda o ciclo cosmológico e como o movimento cíclico, de recolhimento, é importante para o processo de transformação do sistema. Considere ainda apurar quais são os movimentos mais presentes no sistema o qual você está avaliando. Um exemplo: uma pessoa ansiosa, inquieta, eufórica, com insônia, fala alto, calorenta, é uma pessoa com características de movimento de ascensão e expansão ou de recolhimento e constricção. Do mesmo modo, uma pessoa depressiva, melancólica, dorme demais, sem disposição, aquela postura encurvada, fala fraca, má digestão, é uma pessoa com características de movimento de descendência e constricção ou de ascensão e de expansão. O raciocínio é esse: identificar qual movimento é mais expressivo, se está fora de contexto desproporcional e gerar no sistema movimentos contrapostos para reequilibrar e harmonizar o sistema. Isso tudo somado ao Yin e ao Yang. Tem muito mais coisas, mas por hora é só. Só isso, do início até aqui, vai ajudar muito. Então revise tudo até aqui, do primeiro vídeo até esse, e assente bem esses conhecimentos, para depois nós passarmos para as substâncias vitais.